Eis o que Charlie Kirk tentava realizar: convidar jovens a se engajar em um debate civilizado onde ambos os lados pudessem se fazer ouvir. A iniciativa de Kirk era relativamente saudável e positiva em um clima político em que o lado oposto é sistematicamente demonizado e desumanizado. Em muitos trechos que podemos ouvir dele, podemos concordar com algumas opiniões, e às vezes não concordar. Mas o que leva alguém a querer vê-lo assassinado na frente de seus dois filhos pequenos? Bem, parece que estamos vivendo entre psicopatas completos. Desde o seu assassinato brutal, tem havido uma onda de pessoas desequilibradas, viciadas em internet, zombando e celebrando sua morte. Alguns até afirmaram que ele merecia e que outros, como ele, deveriam sofrer o mesmo destino. Para justificar essas visões insanas, alguns dizem: bem, Kirk era a favor de coloque aqui a opinião, ou ele era contra, coloque aqui a opinião. Em uma sociedade democrática, observamos como reagimos quando algo trágico acontece com alguém cujas opiniões diferem das nossas. A primeira reação deveria ser reconhecer que essa pessoa tinha o direito fundamental de expressar seus pensamentos. A liberdade de expressão não é condicional. Ela existe mesmo quando as palavras incomodam. Quando eventos violentos ocorrem, alguns se encontram em uma encruzilhada moral. Há aqueles que sentem satisfação quando algo acontece com figuras públicas controversas. Divisões políticas que influenciam nossa compaixão básica nos levam por um caminho perigoso. Medir o valor de uma vida humana pela concordância ideológica destrói algo fundamental. Algumas pessoas veem certos eventos como vitórias políticas. Essas vitórias representam, na verdade, derrotas muito mais profundas, derrotas da nossa própria humanidade. No final das contas, posições políticas são temporárias, mas como escolhemos reagir a tragédias humanas revela quem realmente somos. Por trás das opiniões controversas, havia uma pessoa com família, alguém que estava exercendo um direito constitucional básico: falar suas convicções em público. Quando perdemos nossa compaixão básica por divergências ideológicas, o que realmente vencemos? E o que perdemos no processo? 2 dias antes da morte de Kirk, a publicação Jezebel contratou bruxas para amaldiçoar Charlie Kirk. Querem que estejamos cercados por energia tóxica e, por meio de eventos como este, forçam o mundo inteiro a participar dela. Momentos antes de sua morte, Kirk estava sentado em uma tenda que dizia "Prove que estou errado", um convite para uma troca civilizada de ideias. Ele vestia uma camiseta branca com a palavra liberdade. Então ele sangrou até a morte. Tudo nesse assassinato foi horrivelmente simbólico. Aconteceu no dia anterior ao 11 de setembro, que foi um ponto de virada na história americana. Ironia do destino. Turning Point é o nome da organização de Kirk, e seu assassinato também pode se tornar um ponto de virada na política dos Estados Unidos. No momento em que foi baleado, Kirk estava expressando sua opinião e exercendo sua liberdade de expressão. Quando a bala atravessou sua garganta, o sangue jorrou, e essa provação agonizante foi transmitida amplamente nas redes sociais. Enquanto imagens de eventos violentos costumam ser rigidamente censuradas online, a morte sangrenta de Kirk foi de alguma forma permitida para que todos pudessem ver. É quase como se quisessem que as pessoas assistissem, porque foi simbólico e ritualístico. As palavras de Kirk foram silenciadas pela violência, algo que acontece em estados opressores e autoritários. Querem que esses eventos sejam normalizados. E querem que aqueles que valorizam a liberdade de expressão tenham medo por sua vida. Querem que outra coisa horrível seja normalizada: a celebração da morte violenta de uma pessoa. E isso começou no segundo em que Kirk foi baleado. Imediatamente após o disparo, enquanto as pessoas se abaixavam apavoradas, um homem barbudo começou a comemorar. Uma análise mais atenta das imagens desse homem revela que algo não está certo. Primeiro, assim que Kirk foi atingido, o homem olhou diretamente para o atirador e vibrou, como se soubesse exatamente o que estava acontecendo. E ele celebrou o fato de que o tiro havia sido bem sucedido. Não houve nenhum momento de confusão ou de dúvida sobre o que estava acontecendo. Claramente, ele não demonstrou medo de que ficar de pé e gritar o tornasse um alvo fácil para um atirador ainda ativo. Será que ele fazia parte disso? Quando as pessoas rastrearam o homem nas redes sociais, ele publicou uma mensagem estranha e enigmática que mal faz sentido. A postagem do homem é tão bizarra e estranhamente formulada
que quase soa como uma mensagem codificada, do tipo operação psicológica. Como de costume, o tiroteio foi atribuído a um sujeito isolado e perturbado que conseguiu atingir Kirk de 200 jardas de distância. Assim como o atirador de Minneapolis, ele escreveu mensagens em suas munições, fazendo referência a slogans trans, LGBT e Antifa. E, assim como o atirador de Minneapolis, ele parece ter sido radicalizado em plataformas como o Reddit, que, por sinal, é um celeiro de postagens horríveis ridicularizando a morte de Kirk. Agora virou tradição. Todo tiroteio é seguido por uma obsessão doentia sobre a vida do atirador, seus motivos e inclinações políticas, já que cada lado busca culpar o outro pelo derramamento de sangue. Esse Redditor de 22 anos, que morava com um furry, transgênero excêntrico, dificilmente agiu sozinho. Como indicam as ações estranhas de algumas pessoas na multidão, isso pode ter sido um assassinato planejado para ser atribuído a um bode expiatório manipulado. Se você acha que isso é uma teoria da conspiração maluca, deveria saber que a maioria dos assassinatos de alto perfil é planejada dessa forma, incluindo a morte de JFK e de seu irmão. Por que eles o queriam morto? Cadeia de eventos. Tudo no assassinato de Kirk e em suas consequências é altamente tóxico e destrutivo. Embora, com sorte, a América ainda esteja longe de uma guerra civil, tudo está sendo feito para colocar cidadãos uns contra os outros. O assassinato de uma figura influente por alguém do outro lado é exatamente o que faz as coisas saírem do controle em nações profundamente divididas. É uma ação clássica que induz à guerra, muitas vezes executada por bodes expiatórios e agentes contratados. Ao longo da história, esses assassinatos quase sempre foram seguidos por retaliações, o que leva a uma escalada violenta. Quando o sangue é derramado, a paz e a reconciliação se tornam impossíveis. Com sorte, não haverá mais derramamento de sangue. No entanto, já existe uma guerra civil acontecendo online. Minutos após a morte de Kirk, as plataformas de mídia social foram inundadas com postagens horríveis celebrando sua morte, atacando seu caráter e argumentando que ele trouxe isso sobre si mesmo. Outros pegaram algumas citações de Kirk, muitas vezes fora de contexto, para de alguma forma justificar que ele merecia ser assassinado. Um deles é o notório Stephen King. Em resposta a um post em homenagem a Kirk, Stephen King sai da toca e afirma falsamente que defendeu o apedrejamento de gays até a morte. Esse é o tipo de retórica que causa radicalização. Pior ainda, era descaradamente falso. Por que postar algo assim horas após a morte de um homem? Por que não permanecer respeitosamente em silêncio por um dia? De qualquer forma, a reação contra King foi imediata. Quando Stephen King percebeu que perderia vendas de livros por causa de seus comentários, ele apagou seu tweet e pediu desculpas. A reação à morte de Kirk é um novo e perturbador ponto baixo no discurso público americano. É quase como se eles tivessem planejado essa cadeia de eventos para estabelecer precedentes tóxicos na vida americana. Eles querem que a celebração aberta da morte de uma pessoa e o ridículo à sua memória se tornem a norma. Querem que essas postagens sejam recebidas com fúria e raiva pelo lado oposto, levando à demonização e desumanização dos adversários. No fim, a América fica dilacerada por dentro, um objetivo primário da elite globalista. Muitas dessas postagens são feitas por pessoas tristes que foram radicalizadas online. Mas vai além disso. Muitas dessas postagens, memes e campanhas de desinformação são feitas por atores que não são dos Estados Unidos também e que buscam semear divisão dentro do país. E está funcionando. Desde a morte de Kirk, houve uma radicalização perceptível de ambos os lados, acompanhada por uma escalada de ódio e insultos. É nesse momento que coisas tornam perigosas e voláteis. No dia 12 de setembro, as coisas quase ficaram muito piores. Um ataque terrorista quase aconteceu em Utah, com potencial de causar muitas vítimas. Esse evento foi gravemente subnoticiado. O FBI prendeu 2 homens em Utah depois que uma bomba foi encontrada embaixo de um veículo da Fox 13 News em Salt Lake City, de acordo com relatórios oficiais. O suspeito, Adib Nazir, 58 anos, Adil Justice Ahmed Nazir, 31 anos, estão enfrentando múltiplas acusações, incluindo ameaça de terrorismo, posse de armas de destruição em massa e posse de dispositivos explosivos. O artefato foi encontrado na sexta-feira, 12 de setembro, e determinado como real, segundo a Fox 13. As autoridades disseram que o dispositivo havia sido aceso, mas falhou em funcionar.
Os suspeitos foram presos em uma casa decorada com uma bandeira anti-Trump. Se o dispositivo tivesse detonado e várias pessoas tivessem morrido, aquela bandeira do taco estrategicamente colocada teria manchado a política americana com mais sangue indelével. Desde a morte de Kirk, uma energia tóxica e demoníaca varre os Estados Unidos. Seu assassinato violento foi imediatamente recebido com uma onda de zombaria, escárnio e ridicularização nunca antes vista. E de acordo com inúmeras culturas, é exatamente isso que os demônios fazem. Muitas tradições, particularmente em certos ramos do cristianismo, descrevem os demônios como entidades que zombam e ridicularizam as pessoas, muitas vezes para causar angústia emocional, incitar a raiva ou desviar os indivíduos do caminho correto. Essas tentativas demoníacas de zombar e ridicularizar são vistas como uma forma de guerra espiritual, em que a mente se torna o campo de batalha. Para combater isso, os crentes são incentivados a levar cativos os pensamentos, responder com a palavra de Deus, buscar sabedoria em Deus e confiar na força da fé em Cristo para superar esses ataques. Além disso, a palavra grega para diabo, diabolos, significa caluniador, sugerindo uma ligação com zombaria e difamação. O que está acontecendo atualmente não é meramente político, é espiritual. Há muito tempo é perceptível como que nossa cultura popular satânica influencia a sociedade. Estamos vendo os resultados. A morte de Charlie Kirk é um sintoma de uma doença que está afligindo a América e vários outros países. A liberdade de expressão, o discurso civil e a troca respeitosa de ideias, os pilares de uma sociedade livre, estão sendo substituídos por ódio, violência e zombaria demoníaca. No nível social, a América está permitindo que ela mesma colapse e deslize para um estado violento e opressor. No nível espiritual, todos nós estamos sendo forçados a nos banhar em energia demoníaca. É mais que hora de acordar, perceber o que está acontecendo e recuperar o juízo.